Boa noite a você. Saldo deste dia 7 de abril de 2021, começando há poucas horas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer o que ele pensa sobre a política de preços alinhada às práticas de mercado da Petrobras. Voltou a dizer o que ele pensa dessa política de preços e o que era uma alta do Ibovespa bastante desalinhada aos riscos locais e bastante alinhada ao ritmo de crescimento da economia mundial nesse ano, do qual o Brasil não poderá desfrutar muito provavelmente como poderia. Essa alta do Ibovespa virou uma pequena alta hoje de 0,11%, enquanto o real que já perdia um pouco de valor ao longo do dia para a moeda americana, perdeu ainda mais na última hora de sessão, sob o eco das palavras de Bolsonaro. Dólar ficou 0,74% mais caro, custando R$ 5,64 no fim do dia. Ajudou o Ibovespa antes de Bolsonaro abrir a boca, em novo discurso nervoso, enfurecido, enraivecido com a política do atual presidente ainda da Petrobras, Roberto Castello Branco, ajudou e o Ibovespa, sobretudo a ação da Vale subindo bastante, mas subindo também as siderúrgicas no embalo da alta dos preços do minério. Afinal de contas, o crescimento mundial nesse ano, que está previsto para a base de 6%, que talvez não diga muita coisa, mas que fica mais claro de entender o que significa, quando você souber que este é o maior crescimento médio mundial, caso se confirme, desde a década de 1970. Faz muito tempo que o mundo não crescia de forma tão acelerada como está previsto para esse ano pelo Fundo Monetário Internacional. Aço será necessário neste crescimento, que deve ser pelo menos, em boa parte baseado em investimentos de governo em infraestrutura, caso tradicional da China, mas caso nada tradicional dos Estados Unidos, que tem um plano de infraestrutura a ser aprovado, proposto pelo atual presidente Joe Biden, da ordem de 2,3 trilhões de dólares. É muita coisa, é mais que o PIB do Brasil inteiro, gente. É coisa demais. Com isso, exportadoras, não só as ligadas aos preços do minério, operaram em alta na maior parte do dia. Era o caso da Petrobras, que subia mais de 1%, embalada por essa expectativa de aumento do consumo de combustíveis no mundo, coisa e tal. Mas o presidente Bolsonaro, como eu vinha dizendo no começo do vídeo, ele pelo menos trocou o adjetivo, né? Ele vinha falando que a política de preços da empresa era uma covardia, moderou um pouquinho o tom, falou que é inadmissível, antes ele falava em defesa dos caminhoneiros que integraram a sua base de apoio em 2018 e que andam descontentes, com saudade dos anos de governo Lula e Dilma, em que tinham descontos para comprar diesel. O presidente Bolsonaro parece, de acordo com as suas declarações, pelo menos, disposto a retomar esse ritmo de descontos que tanto fez sangrar o caixa da Petrobras, mas até que os casos de corrupção inegáveis e aferidos pela justiça, Bolsonaro agora está determinado a mudar a política de preços também do gás. Chamou de inadmissível, era covardia a do diesel, inadmissível a do gás. A gente tem que lembrar uma coisa, se tem subido o preço de combustíveis, gás é acompanhando o preço em rally das commodities no mundo todo que compõe os preços dos produtos vendidos pela Petrobras, que competem, afinal de contas, com aquilo que ela precisa importar e que outras empresas vendem aqui no Brasil. Se não competir assim, as outras empresas não têm por que, aliás, vender seus combustíveis aqui. O Brasil pode sofrer com desabastecimento, inclusive.
presidente não tem dado muita bola para isso, reclamou então do aumento do gás e mais. E é aí que pegou. A reclamação em si não chega a ser uma novidade, mas Bolsonaro, aliás, como ele costuma fazer de uma maneira um tanto contraditória e como ele costuma fazer atacando a imprensa, né, atacando meus colegas, justamente neste dia do jornalista. Hoje é dia do jornalista, saiba você. E o presidente Bolsonaro começou dizendo: não vou intervir na Petrobras e coisa e tal, a imprensa vai dizer o contrário, mas pode ser que mude a política de preços da Petrobras. O presidente Bolsonaro precisa entender, olha no dicionário aí, o que significa intervir, né? Intervir é justamente mudar o fluxo que tem sido tomado pelos eventos e inadvertidamente interferir, mudar o seu rumo. Se ele mudar a política de preços da Petrobras, ele terá feito uma intervenção na Petrobras. Ele pode dizer: ah, não fui eu, foi o Silvio Luna, o general que ele resolveu ele colocar porque está descontente com a política de preços atual da Petrobras, mas quem vai mudar é aquele que foi, será colocado por ele para mudar a política de preços, mudar, interferir, presidente Bolsonaro. Não é a imprensa que diz isso, é o senhor que diz isso. Os acionistas da Petrobras, aparentemente mais bem letrados, entenderam o recado, não à toa passaram a devolver ações da empresa, a pressão de compra diminuiu, a pressão de venda aumentou na última hora de sessão, a Petrobras devolveu então seus ganhos e o Ibovespa, que tinha uma alta aí maior, quase esfarelou a paçoca, chegou inclusive a ficar durante algum tempo na parte de baixo, na parte das perdas, no vermelho. Crescimento mundial, como eu disse, foi soberano, petróleo em alta, Petrobras aí conseguiu ainda uma altinha na ação ordinária de 0,5 ponto, ação preferencial de leve no vermelho. Fico por aqui. Deixo meu abraço a você, se cuide aí do outro lado, porque as curvas de juros acusaram a situação nacional, que não é fácil, tem risco político, tem risco fiscal, tudo isso, como você sabe muito bem, tendo por pano de fundo 4 mil mortes ao dia por Covid-19. Na falta de vacinas, o incentivo do presidente Bolsonaro a aglomerações, ao fim do isolamento social. Hoje foi dia, de novo, aquele Bolsonaro mais polido, que apareceu em discurso de rádio e televisão, parece já ter saído outra vez do armário. Se cuide, use máscara, se puder, fique em casa, se precisar sair, se cuida. Grande abraço, até a próxima, boa noite e tchau.